E aí, raça, beleza? Neste episódio a gente começa a falar sobre a nossa free life, sem escolas. O que muda, né, quando você sai do visto de estudante e vai para um novo visto. E é o momento que vivemos aí no final de 2020, início de 2021, pouco antes da pandemia. Tu pegou aí no finalzinho ali, né? Eu peguei o finalzinho, né? Agora eu tô lembrando. Tu pegou o finalzinho ali, que começou a pandemia. Aí tinha semana que não tinha aula, tinha semana que tinha. Tava uma coisa meio instável, não sabia o que ia acontecer, mas não tinham regras e leis ainda estabelecidas, né? Então, no vídeo anterior, se você perdeu, né, a gente falou sobre todas as renovações, todos os vistos de estudante que tivemos. E no episódio 1 falamos sobre o nosso planejamento no Brasil e como nós viemos para a Austrália. Nesse episódio vamos falar sobre o visto 485, que foi o visto que aplicamos quando saímos do visto de estudante. Pri, mas por que vocês já não aplicaram o PR depois desse visto de estudante? Gente, não é simples, tá? Não é assim, acabei a escola, agora aplico o PR e recebo passaporte. Não. Se fosse simples assim, todo mundo vinha para a Austrália. Quando eu terminei a escola, eu tinha aí o período de férias, era bem no final de dezembro, né? Dezembro, janeiro. A gente já tinha aí o plano de aplicar o 485, que é o Postgraduate. Por que eu tive que aplicar esse visto depois do visto de estudante? Porque eu tinha que fazer as horas, né? Junto com o órgão, como se fosse o sindicato, tá? Aqui na Austrália. Para provar que eu tinha, então, capacidade, habilidades para trabalhar como chefe de cozinha. Essa comprovação das horas, ela precisa ser feita depois de finalizar o curso. Então, toda aquela experiência, todo o tempo que eu trabalhei durante o curso, claro, conta como experiência. Mas começa a contar as horas de qualificação, contar junto ao sindicato depois que eu finalizo o curso. Então, eu tive que fazer aí as 1.700, acho que era 1.720 horas durante pelo menos 12 meses. Não pode terminar antes, né? Tem que fazer pelo menos 12 meses. E eu fiz aí em 15 meses, porque o restaurante que eu trabalho fecha no período de festas, fecha no feriado. Eu também estava trabalhando ali 33 horas, 34 horas por semana. E ainda bem que a pandemia aqui na South Australia não pegou tanto, não teve tanto lockdown como Melbourne, Sydney. Então eu lembro que a gente só teve uma semana de lockdown aqui e o restante do ano, dos últimos anos que teve a pandemia e tal. Anos? Porque foi 1 ano e meio, né? Mais ou menos. Tipo, quase dois anos. E aqui o único período que fechou foi uma semana. Então a gente teve muita sorte, né? Da Pri ter feito essas horas bem no meio da pandemia, porque só teve esse período que fechou. Então ela conseguiu fazer, ainda bem que... não me afetou, porque não afetou. eu fiquei só aquela uma semana. Na verdade, naquela uma semana, aquela primeira semana de lockdown, eu tava trabalhando lá na pizzaria ainda. É verdade. Então eles estavam fazendo delivery. Só delivery, só tava aberto para delivery. E quem quisesse lá pegar takeaway. Então eu não parei de trabalhar. Você também não parou de trabalhar nesse período? Não parei em nenhum momento. Porque fazer só takeaway também, né? Até no período que teve lockdown aqui eu trabalhei. Porque tinha takeaway. Porque tinha takeaway, então a gente atendia pela janela. Isso, as pessoas não podiam entrar. Não podia entrar, não podia nada. Só a gente atendeu todo mundo pela janela e só trabalhou eu e mais uma pessoa. Eu até estava trabalhando nessa pizzaria quando teve período de lockdown. E depois eu saí dessa pizzaria e fui trabalhar no restaurante onde eu trabalho até hoje, né? Que foi onde eu fiz as minhas horas. Essas horas que eu tô falando pra vocês se chama o tal do Skills Assessment. Tá? Pra quem já tá por dentro aí das nomenclaturas e número de visto e toda a estratégia, né? E não é só chefe que tem que fazer isso. Também a validação do próprio sindicato, né? Que por conta da pandemia eles não foram até o restaurante, foi tudo online. Então, fiz uma entrevista online. O chefe da época também fez uma entrevista ali online com a pessoa ali, né? Validando que eu tinha conhecimento do que eu estava fazendo e que eu estava apta, né? A trabalhar como chefe. Dá um exemplo de pergunta aí que fizeram. O que você faria se uma pessoa que não pudesse consumir glúten chegasse no restaurante? Qual prato que você ofereceria? Ou como você faria o prato diferente? Também perguntava como você faz o frango tal ali. Aí tinha que explicar todo o processo.
eu pego, eu corto, eu uso tal material. Chopping board, eu uso tal faca, e aí eu tempero assim, e aí eu coloco no grill, e aí eu faço tal molho. Então, bem especificando como é. Mas são coisas que você tá no dia a dia, né? Muita gente tem medo de todo esse processo, mas imagina que você tá ali no dia a dia fazendo isso. Então, ele não vai te perguntar uma coisa surreal, que você não vai ter ideia do que é. Coisas que quem tá estudando vai saber. Quem tá estudando vai ter total noção do que tá sendo perguntado. As meninas que trabalham comigo, meu Deus, elas estão desesperadas, né? Porque elas estão nesse processo. Porque daí elas veem, uma pessoa conseguiu, né? Validar as horas e fazer todo o processo. Eu tenho mais 3 agora começando esse processo na restaurante. Ai, Priscila, quantas horas você trabalhou? Ai, Priscila, quais perguntas que eles fazem? Ai, não sei quanto tempo você terminou? E aí, o que acontece depois? Então, e eu falei pra elas, pode me perguntar, já tô acostumada a responder pergunta todos os dias. E assim, eu comecei a fazer todo esse processo, só que o nosso visto ainda não tinha sido aprovado, né? Então, a gente não ficou sem visto, a gente ficou no Bridging Visa, né? Que é aquele visto ponte. Tipo visto de espera. Mas a gente tava aguardando visto. Sim. A gente aplicou em fevereiro de 2021. E foi aprovado... em abril de 2022. Foi isso? Foi isso. E aí, quando foi aprovado, a gente já aplicou tudo. Quando foi aprovado o visto, eu já tinha terminado as horas, já tinha validado tudo, já tinha feito todo o processo. E eu já tava praticamente com a certificação ali, né, do sindicato pra aplicar pro próximo visto. Mas qual que é a diferença, né, de você tá na Austrália esperando o visto e tá no Brasil esperando o visto? Que no Brasil tu acha que aquela aflição, aquela expectativa de chegar aqui e tal. E tem o negócio da passagem, você já comprou passagem, tem a data da passagem. Então, quanto mais tu espera, mais pressão tu fica, né? E aqui, tu já estando aqui, tu já tá com a vida normal, é só esperar, né? Vida então, que segue, né? Vida que segue. E quando tá no Brasil é muito diferente. Porque tudo é pressão de tudo que é lado, né? A expectativa é aquela coisa de ir embora, aquela coisa de começar de novo. Tudo depende daquele visto ali, né? Então, é por isso que é diferente. Né? Quando tu espera aqui, é bem mais tranquilo. Em abril, eu finalizei tudo, bem no momento que o visto foi aprovado. Já tava coletando todos os documentos necessários. Você já tinha feito teste em inglês? Não. Não tinha feito teste em inglês ainda? Eu fiz o teste em inglês em... maio? Então só faltava o teste de inglês dele, tá? Foi 13 de maio. Porque 13 ou 14 de maio. O partner precisa fazer o teste de inglês. Eu sou aplicante principal, mas ele precisa fazer o teste de inglês, tá? Independente. Precisa fazer o teste. Porque assim, se não faz o teste em inglês, tu tem que pagar uma taxa por tu não ter... Não ter feito. Não ter feito não. Por não ter mostrado pra eles que tens a... Como é que é? Proficiência em inglês. Proficiência em inglês. E aí, se tu não faz esse teste, não tira a nota que eles querem, que é o mínimo lá, daí... Quanto que é? 30? 35, se eu não me engano. No PT, 35 no PT. Fácil de tirar essa nota. Se eu tirei, qualquer um tira. Tu tem que pagar $4.500. Nossa! Não vale a pena fazer o teste, tá? Porque o teste é 300 e pouco. E essa multa, vamos dizer que é uma multa, né? $4.000. E aí recebo um e-mail da tagarela falando: Pri, o South Australia fechou as aplicações para esse ano fiscal. Por quê? Como que acontece? A Austrália tem ali, né? E cada estado tem o seu número de vagas para aplicar naquele ano fiscal. Não é igual no Brasil, quando o fiscal começa dia 1º de janeiro, termina 31 de dezembro. Na Austrália, ele começa no dia 1º de julho e vai até o dia 30 ou 31 de junho. Pô, é teu mês de aniversário. Eu tenho obrigação de saber? 30 de junho. Maio já tava ali, praticamente acabou o ano fiscal em maio. E aí essa Austrália falou, acabou, vagas preenchidas, espera para o próximo ano fiscal. E aí fomos lá, né, esperar pelo próximo ano fiscal para aplicar o próximo visto. Vida que segue, gente. Sabe? Se você ficar só focado no visto, não olhar em volta, não seguir a vida,
viver a vida realmente, ficar só naquela paranoia de visto, você vai adoecer, você vai ficar doidinho da cabeça. Então, fechou as aplicações, ok, já tô com tudo pronto, Tagarela já tá com tudo pronto, é só aplicar, só apertar o botão aplicar. Mas o que tu esqueceu? Quanto tempo tem de visto pós-graduate? O nosso visto, ele já veio com a validade de 2 anos, né? Sim. Que é o novo visto. Então, a gente tem um visto 485, que foi aprovado há 15 meses, 14 meses depois, por até 2024. Isso. Então, a gente teria todo esse tempo para esperar, né? Que se sai da lista, por exemplo, chefe ou algo do tipo, a gente teria mais uns 2 anos para esperar ainda. Porque agora, se eu não me engano, o pós-graduate visa é 2 anos e tu pode renovar para mais 2. Então, a gente teria todo esse período para esperar até a lista sair do chefe. Então, a gente tava bem tranquilo, né? Porque a gente tinha acabado de aplicar o visto tinha acabado de ser aprovado. Então, a gente tinha mais 2 anos para esperar. Então, não custava nada de esperar ali, tipo, 6 meses, 7 meses, né? Depois que eu fiquei 14 meses esperando o 485, eu já tava desencanada. Que é? Pra mim, na minha cabeça, tava assim, gente, pelo menos eu saí do visto estudante. Sim. Eu não tenho mais que... É a única coisa que tu pensa, né? É a única coisa que tu pensa depois que tu sai do estudante. Tipo, não preciso mais estudar. Sim, eu não preciso mais pagar a escola, eu não precisei pagar o seguro-saúde obrigatório. Agora a gente paga por mês um outro seguro, sabe? Então é outra vida, outra fase da vida na Austrália. Por isso que eu sempre digo, você não pode comparar a sua vida de estudante recém-chegado na Austrália com quem já tá aqui mais tempo. Porque olha quanta coisa que a gente passou para chegar onde chegamos. E nesse momento do vídeo que a gente tá te falando, né? No último vídeo da série, no próximo vídeo, que é o 4º episódio, a gente vai contar sobre esse visto que aplicamos depois que abriu, né, o ano fiscal e quais são os próximos passos, qual é o futuro que acontece daqui para frente. E se você precisar de uma agência de intercâmbio ou um agente de imigração, você pode consultar a Tagarela Intercâmbios, Tagarela Migration, que eles têm aí pessoas até que já trabalharam na imigração do Brasil dentro da equipe da Tagarela. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e você também pode digitar no navegador oiaustralia.com.br/orçamento. E se você quer saber mais sobre o café, né, pai? Aqui na Austrália é só seguir o Oi Barista, que lá eu falo todas as dicas sobre café aqui na Austrália. E eu estou no Instagram todos os dias postando meu dia a dia, vida real, notícias, updates pra vocês no Instagram Oi Austrália. O Ben tá lá, né? Então fala assim, se você gostou, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like cabuloso. Faz assim, valeu, raça. Vai lá, faz assim, pra ele lá. Valeu, raça. Até o próximo vídeo na semana que vem. Até mais.